Eu saúdo a todos com a graça e a paz de Jesus. Amém? Irmãos, eu estou tremendo aqui. Nem perna eu estou tendo. No domingo, o pastor, me deu essa missão. Eu nunca preguei. E eu fiquei muito assustada. Aí falei assim, porque eu esperava que ele dissesse, tá certo, pois eu vou preparar outra pessoa. Eu disse, mas pastor, eu não estou preparada. Ele disse, o Senhor está no controle de tudo. E aqui estou eu. Porque eu sei que antes mesmo o Senhor estava no controle e está. E eu fiquei sem saber qual era a palavra. Pedi para que o Senhor me mostrasse, porque eu não tinha direção nenhuma. E na mesma noite, eu já tinha ouvido falar da história dessa mulher. E o Senhor me deu um nome. E aí eu fiquei, nem me lembro, não veio na cabeça, na Bíblia, né? E fui dormir com esse nome. E sonhei com outro nome. Então eu falei, mas Senhor, essa palavra tinha que ser ela, irmãos, porque aqui é um culto de mulheres. E essa mulher, ela é muito importante na Bíblia. Então, abra as suas Bíblias no 8º livro, 1 Ruth, de 6 em diante. 1 Ruth. Antes de eu começar, eu queria louvar esse louvor aqui, que o Senhor está desde o início falando em nossos corações, se faz presente aqui no nosso meio. Se a irmã souber, pode acompanhar. É só o refrãozinho para não tomar muito tempo. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que enfim chegaste só a ti. E então seja louvado nesta noite, no nome de Jesus. Todos encontraram, amém? O livro de Ruth, primeiro. E sucedeu que no dia em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, infrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela
com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. No momento até aqui. O livro de Ruth descreve um drama de uma família que viveu numa época muito difícil. Fala-se que nessa época de Juízes, período esse que durou aproximadamente 350 anos. Não foram 350 dias. Foram aproximadamente 350 anos. Um período onde a guerra, a fome, a escassez assolava Belém. Irmãos, era um período muito difícil. Um período onde a corrupção estava lançada sobre aquele lugar. Então, Elimeleque pensou, tomou uma atitude essa, irmãos, que ele não buscou. É muito fácil eu tomar uma atitude de qualquer jeito. Ora, o cenário estava difícil, né? Mas devemos sempre tomar... E a palavra diz que não deu certo. Eles foram. Elimeleque levou sua esposa e seus 2 filhos. Resolveram peregrinar. Peregrinar num lugar onde Deus não havia. Lá tinha alimento, tinha pão, mas não tinha o mais importante, que era Deus. Eles serviam a outros deuses, que era em Moabe. Eles resolveram peregrinar em Moabe. Eu acredito que na cabeça de Elimeleque, ele pensou em passar uma semana, ou um mês, 2 meses, até que esse período acabasse, né? Ora, estamos na guerra, estamos sofrendo, eu vou ficar aqui com a minha família? Mas ele não tomou a atitude na direção do Senhor. Ele resolveu tomar a atitude impulso. Quantas vezes eu e você tomamos atitudes e não deu certo, porque tomamos atitudes erradas, decisões erradas. E sempre que tomamos decisões erradas, a gente paga o preço. E muitas das vezes é um preço alto. E foi o que aconteceu. Foi pagado um preço. Esse período, Israel se empobreceu tanto, que naquela época escassa, faltou o alimento, e eles foram. Seguindo lá. Veja que eles passaram 10 anos. Quanto tempo, né? Para quem ia só peregrinar, passaram 10 anos. E até que um dia, como fala no versículo 3, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela os seus 2 filhos. Então veja, irmãos, ela estava num lugar onde não era dela, onde não era a sua terra natal, e de repente fica viúva, só ela e seus 2 filhos. Um lugar onde ela não conhecia, ela era uma estrangeira, não conhecia, mas que pela atitude do seu marido, ela seguiu. Então eu acredito que ela se questionava, né? Por que tão difícil? Porque a caminhada é difícil. Se for uma caminhada fácil, pode ter certeza que Deus não está no caminho. Porque a caminhada com Deus vem dificuldade, mas o Senhor está no comando. Aleluia, Jesus. Eu creio, Senhor. Noemi e seus filhos, Malom e Quilion, foram peregrinar em Moabe há mais de 10 anos. Aleluia, Jesus. E no versículo 3 fala:
Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe. Porquanto na terra de Moabe ouve-se que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Noemi estava ali e ouviu falar que o Senhor tinha visitado Belém, e ela já estava viúva, só com seus 2 filhos e suas 2 noras. Quando ela ouve que o Senhor tinha visitado Belém, os seus filhos já não estavam mais com ela. Ela estava só. Ela estava ali, viúva e sem seus 2 filhos. Veja que já é difícil, irmãos, perder um marido. E quando se trata de filhos, mais difícil ainda. Ela não perdeu um, ela perdeu 2. E mais uma vez, pela atitude errada, pelo tempo errado que fizeram. Decidiram ir para um lugar onde Deus não se fazia presente, onde Deus não estava ali. E essa atitude trouxe uma grande consequência que ela vinha sofrendo. E no versículo 7 fala assim: pelo que saiu do lugar onde estiveram e as suas 2 noras com ela, e indo ela caminhando para voltarem para a terra de Judá. No 8, disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco benevolência, como vós usastes com os defuntos e comigo. Noemi fala para Orfa e Ruth que agora ela ia caminhar sozinha. Porque, veja, irmãos, ela não tinha mais nenhum vínculo com suas noras. Suas noras não deram filhos, não deram netos. Então, ela não tinha mais nenhum vínculo. Então, ela resolveu liberar suas noras. Porque, vejo eu que na nossa cabeça, ela decidiu liberar porque o que eu tenho para dar para vocês? Eu não tenho mais nada. Os meus filhos se foram. E eu sou uma viúva e uma senhora sem nada. Então, ela abençoou suas noras e pediu para que elas voltassem para a casa dos pais dela, para o lar delas, de onde elas tinham saído para casar com o seu filho. Como diz aqui no 8, ela abençoou. Ela fala: o Senhor use convosco de benevolência, como vos usastes com os defuntos e comigo. Ela abençoou. Veja que aqui ela fala que o Senhor cuide, como elas cuidaram dos filhos dela e com ela. E no 9, fala assim: o Senhor vos de que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. No 10, e disseram-lhe: certamente voltaremos contigo, o teu povo. Porém Noemi disse: tornai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fosse por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quanto eu dissesse tenho esperança, ou ainda que eu esta noite tivesse marido, eu ainda tivesse filhos. Ela fala: minhas filhas, eu não tenho o que mais vocês querem, né? Os seus maridos, os meus filhos se foram. Nem que eu deitasse com um homem essa noite, eu seria mãe de filhos. Então, a misericórdia de Noemi para com suas noras era que ela decidiu liberar elas. Vão em paz, porque eu não tenho como engravidar para dar outros maridos a vocês. Sigam a sua vida. E assim foi, né? Para Orfa. Orfa decidiu voltar. Vejo eu que naquela época, irmãos, na Bíblia fala que uma mulher viúva era muito difícil.
É diferente dos dias de hoje, que o governo dá um amparo, né? E naquela época não. Muitas viúvas tinham que se prostituir para poder conseguir o alimento, porque era muito difícil. Então Noemi, ao liberar elas para a casa de seus pais, achava ela que estava fazendo o melhor. E Orfa com certeza teve essa visão, né? Eu vou fazer o melhor, eu vou voltar para a minha zona de conforto, por mais que seja doloroso, mas eu vou voltar para a casa de meus pais, porque a caminhada é difícil. E Orfa chora, né? Aqui no 14 fala: então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Orfa chorou, mas decidiu. Achou que o melhor era a seguir voltar para a casa de seus pais. Ela não queria, irmãos, sair da sua zona de conforto, porque era um si. E se der certo lá na frente, o que eu vou fazer, viúva? E o melhor para ela era tomar atitude, voltar para a casa de seus pais, e ia ficar tudo bem. Mas Ruth não pensou assim. Ruth teve a visão além da caminhada difícil. Ruth percebeu que ali para trás ela não tinha mais nada, ela não tinha marido, ela vivia em um lugar que não era abençoado por Deus, por mais que ela fosse daquele lugar, que ela era uma mulher moabita, mas ela teve uma visão muito além do que se vê. E assim é comigo e com você. Devemos sempre olhar, irmãs, por mais que esteja difícil a caminhada, muito além do problema. Porque no problema, o Senhor tem a solução. Está difícil, mas o Senhor vai te honrar. Não devemos só pensar naquele problema, porque senão não vamos sair dele. O Senhor tem a solução. No dia e na hora certa, Ele vai lhe mostrar. Seja qual for o problema, Ele vai te honrar. E assim foi na vida de Ruth. Então Ruth disse que não ia voltar, que ia seguir em frente, que ia seguir a caminhada com Noemi. Disse no 16 que fala assim: disse porém Ruth: não me insistes para que te deixe e me afaste de ao pé de ti, porque aonde que tu fores eu irei, e aonde quer que pousares à noite ali pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Mais uma vez, irmãos, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o teu Deus. Aleluia, Jesus. Ruth, ela era moabita, ela vivia num lugar onde a idolatria, irmãos, assolava aquele lugar. Eles serviam a um Deus que se chamava Cosmos, serviam aos deuses Cosmos. E ela não conhecia o Deus, ela não conhecia. Mas ela teve a visão que o Deus de Noemi seria o Deus dela, e o povo de Noemi seria o povo dela. Então ela decidiu seguir em frente com sua sogra. Ruth rompeu todo o seu passado e decidiu seguir em frente, porque queria mudar toda a situação. Ela queria sair de toda aquela situação, de todo aquele quadro sofrido, de toda aquela perca, de toda aquela angústia. Ela queria sair. Ruth era uma mulher cheia de virtudes. E uma das virtudes de Ruth era que ela era uma mulher misericordiosa. Porque, irmãos, Orfa, ela tomou a atitude de voltar para a casa de seus pais, porque, crendo eu que poderia ser o melhor. Talvez eu e você tomasse essa mesma atitude. Vou voltar para a casa dos meus pais, né? Porque o que eu vou fazer seguindo com a minha sogra? Não tenho mais vínculo com ela. Já acabou. E Ruth não. Ruth viu que a dor de Noemi era a mesma dela. Ela está viúva também. Ela perdeu o marido também. Noemi estava só, era uma senhora.
Então ela usou de misericórdia. Por mais que o sangue não tivesse nada, elas não tinham nada, não tinha sangue. Era só, vamos se dizer, o coração mesmo, né? Era só o coração. E ela seguiu com Noemi. Sem saber o que iria acontecer, mas ela seguiu. A misericórdia dela com sua sogra foi muito mais além do que, crendo eu, que muitos falavam, mas por que você vai deixar seus pais? Ela não vai te dar mais nada, ela não tem mais o que te dar. Mas ela não pensou dessa forma, porque ela sabia que a partir daquela atitude dela, tudo iria mudar. Ruth era uma mulher virtuosa. Ela era uma mulher muito virtuosa. Ruth não era uma mulher preguiçosa. Ruth era uma mulher muito corajosa. Ela era tão amorosa que aqui no capítulo onde fala que ela não permitiu que sua sogra trabalhasse. Olha onde vem a misericórdia de Ruth. Porque talvez poderia ser, ela se vira agora, eu vou seguir com ela, mas cada um vai para o seu lado, vai trabalhar. E ela não. Ela sabia que Noemi não tinha condições de ir para o campo, porque quando elas chegaram na época em Belém, era a época da cega da cevada, onde tinha muita colheita. E ela decidiu trabalhar pelas duas, porque sua sogra não tinha condições de trabalhar. E ela decidiu trabalhar. Por isso que fala que ela não era uma mulher preguiçosa. Porque, irmãos, era quente lá. Ela tinha que ir para o campo. Ela tinha que fazer a colheita. Ela tinha que buscar o próprio alimento. E se permitisse que ela buscasse. Porque ela tinha que buscar nas fazendas, nos campos. E se não permitisse, o que ela ia fazer? Eu acredito que ela poderia, vou passar fome junto com Noemi. Mas ela decidiu seguir em frente e tomou a atitude. Então elas chegaram em Belém. Ruth estava em uma terra desconhecida e Noemi em sua terra natal. Ruth era o centro da notícia em Belém. Aqui fala no capítulo 2 que ela, ao chegar, porém ela dizia, não me chames. Ao chegar, assim pois foram ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam, não é esta Noemi? Porém ela dizia, não me chames Noemi, chames Mara, porque grande amargura me tem o Todo-Poderoso. Noemi estava desamparada, tinha perdido seu marido, seus 2 filhos, e ao chegar em sua terra natal, ela se sentiu envergonhada. Ela se sentiu derrotada, irmãos. Saí naquele período de guerra, pensando que ia buscar o melhor para a minha família, e olha onde eu cheguei. A mão do Todo-Poderoso me pesou. Mas o Senhor tinha muito além, como eu falei aqui. Infelizmente, Noemi pagou pela atitude inconsequente do seu marido, por não pedir direção ao Senhor. Mas ela no momento ainda não entendia, porque era muito doloroso. Aqui no 21, cheia parte, porém vazia, o Senhor me fez tornar, porque pois me chamareis Noemi, pois o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso tem me afligindo tanto. Ela não entendia porque tanta aflição e tanta perca. Assim Noemi voltou e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da saga das cevadas. Como eu falei, elas chegaram em um tempo de abundância, de colheita. Então, o cenário da volta era totalmente diferente do cenário que ela tinha deixado. Era um cenário
de muita colheita, onde tudo reinava sobre lá. A guerra, a corrupção tinha acabado, mas ela estava desacerada. Ela estava destruída. Mas ao mesmo tempo, Noemi tinha a consciência que o Senhor tinha enviado Ruth como uma missão, como uma ajuda, como uma mão. E é assim que Ruth foi para Noemi. Órfão. Órfão acabou na história da Bíblia. Não fala mais de órfão na história e nem em qualquer outro lugar mais da Bíblia. Ali se encerrou. O caminho difícil de órfão, o caminho fácil. Ela seguiu e a história dela ficou. E eu e você, qual é a história que a gente estamos traçando? Quais são as histórias que estamos deixando para trás e estamos seguindo? Porque sabemos que o Senhor está presente nas nossas vidas e sabemos que a caminhada é muito difícil, mas o Senhor se faz presente. Então, o que te magoa, o que te deixe para trás. Porque o olhar de uma nova caminhada é de vitória. Aleluia, Jesus. Ruth, então. Aleluia, Jesus. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo e apanharei espigas, atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vá, minha filha. No versículo 3. Foi, pois, e chegou, apanhava espigas no campo, após os segadores, e caiu-lhe em sorte, uma parte do campo de Boaz, que era de geração de Elimeleque. Ruth foi para o campo que pertencia a Boaz. Boaz ainda era da família de Elimeleque. Boaz era um homem valente, um homem poderoso, de geração de Elimeleque, mas um homem bom. E ela seguiu para esse campo. Mas ela não sabia, irmãos. Ela não sabia de quem pertencia esse campo. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disse-lhes: o Senhor te abençoe. Aleluia, Jesus. Depois disse Boaz ao seu moço, que estava posto sobre os segadores, de quem é esta moça? Ruth já estava no campo nesse momento, e Ruth já chamava a atenção de Boaz, porque uma das virtudes de Ruth ela não era uma mulher preguiçosa. Ela estava ali desde o amanhecer até o entardecer. Ela estava ali colhendo, porque ela precisava levar alimento para ela e para sua sogra. E Boaz perguntou ao moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? E respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores, disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixe-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após dos segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui, até agora. E não sei um pouco que estava sentada em casa. O moço fala para Boaz que elas estavam ali, naquela colheita, e não tinha sentado nem um segundo. Desde a hora que chegou, estava ali na colheita. E então diz Boaz a Ruth: não, ouves, filha minha, não vás colher outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui te ajuntarás com as minhas moças. Boaz já percebe o brilho que Ruth tinha, a diferença que Ruth tinha, por mais que era uma mulher estrangeira, e fala para ela para não se afastar dos campos e permanecer ali,
para se juntar com as suas moças. E no 9 que fala assim: os teus olhos estarão atentos nos campos que cegaram, e irás após dela. Não dei ordem aos moços que te não toques. Tendo tu sedes, vá aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Naquela época, irmãos, muitas das moças que estavam naquelas colheitas eram abusadas. E ele ordenou: ninguém toca em Ruth. Se ela sentisse sede, que fosse até os vasos para beber da água, e que ninguém tocasse nela. Então Ruth, ela caiu sobre o rosto e se inclinou à terra e disse: porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. Ela não estava entendendo, irmãos. Eu sou estrangeira, sou viúva, venho de uma época difícil, por que essa misericórdia toda comigo? Mas Ruth não percebeu que a sua grande atitude ao acompanhar a sua sogra tinha outros olhares para aqueles que estavam por fora. Ao decidir seguir, ela tinha e não entendia, porque tanta misericórdia com ela. Mas Boaz viu que ela era uma mulher virtuosa. Ela era uma mulher virtuosa. E é assim que eu e vocês temos que ser. Mulheres virtuosas. Mulheres que brilhem aonde chega. E não é porque estamos com a roupa bonita ou com a maquiagem. Mas quem é do Senhor, ela brilha aonde chega. Não precisamos falar. Mas o Senhor faz o resplandecer nos nossos olhares, no nosso pensar, no nosso agir. E assim foi com Ruth. O quadro de Ruth começa a mudar. Deus começa a honrar Ruth. Mesmo ela no sol, colhendo comida para ela e sua sogra, mas o Senhor já estava ali presente, fazendo o mover todo diferente na vida de Ruth. E ela ainda não sabia, mas o Senhor sabia que era ali, pela misericórdia e o seu coração, que tudo mudaria. E respondeu Boaz, disse-lhe: bem, se me contou quanto fizestes à tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixastes o teu pai e a tua mãe, e a terra onde nascestes, e viestes para o povo que dastes, não conhecestes. O Senhor galardou o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te viestes a abrigar. E disse ela: ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolastes e falastes ao meu coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. No 14. E sendo já horas de comer, disse-lhe Boaz: achegar-te aqui e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores. E ele lhe deu do trigo todo, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu a ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai a colher, e não lhe embaraceis. E deixai cair alguns punhados, e deixai-vos ficar, para que os colha e não a repreendas. Boaz ordenou a seus moços para seguirem a colheita, e proposital, eu acredito, pode deixar cair, para facilitar o trabalho de Ruth. Deixe cair uma das melhores espigas para ela, para que ela leve à sua casa uma das melhores colheitas. E fala aqui na Bíblia que quando Ruth chega, a sua sogra se surpreende. No 19 que diz assim: então disse-lhe sua sogra: onde colhestes hoje e onde trabalhastes? Bendito seja aquele que te conheceu. E relatou à sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Ruth chegou cheia de comida.
E sua sogra questionou, né? Que campo maravilhoso, que bondade. E ela nem sabia, irmãos, que esse campo era de Boaz, um dos familiares de seu marido. Aleluia, Jesus. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja do Senhor, que ainda não te deixais a tua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é o nosso parente, chegando e um dentre dos nossos remidores. E disse Ruth, a moabita: também ainda me disse: com os moços que tenho te ajuntares, até que acabem toda a cega que tenho. Ela fala para sua sogra, eu acredito que com muita alegria: ai, mas ele ainda falou que eu vou colher até o fim. Aleluia, Jesus. Eu vou colher até o fim da cevada. Assim ajuntou-se com os moços de Boaz para colher até que a cega das cevadas dos trigos se acabou, e ficou com sua sogra. Até aqui, Jesus. O Senhor honrando Ruth, o cenário todo mudando. Ruth nem imaginava que ali estava, de frente com seu marido, o seu futuro marido, Boaz. Porque Ruth tinha um brilho e atitudes diferentes que chamou a atenção. E ela nem sabia, mas chamou a atenção. O seu coração bondoso, misericordioso, chamou a atenção de Boaz. E tudo mudou. E ela nem imaginava que de uma colheita toda a história ia mudar. Então, irmãos, às vezes o caminho está difícil, seja no trabalho ou seja em casa. Ah, esse cenário tá complicado, esse cenário tá difícil, mas o Senhor está ali presente. Porque imagine eu no sol, Ruth colhendo. Será que ela reclamou? Não, porque o pior ela tinha deixado. Ela queria mais, ela queria o melhor. Ela queria mudar toda a sua situação, toda a sua história. Ela tinha o olhar além do problema. Ela não ficou murmurando como sua sogra ficou. Era uma dor sem fim? Era uma dor insuportável. Eu não sei a dor de uma mãe que perde um filho, mas eu acredito que seja uma dor insuportável. A metade de você vai embora, mas quem acredita no Senhor permanece vivo. Aleluia, Jesus. Então, Boaz, como fala, o seu coração é bom ao largar a sua terra natal, a largar tudo e seguir com a senhora, sua sogra. Eu vejo uma grande diferença em você. Ele se encantou com a generosidade de Ruth. Ele se encantou com o esforço de Ruth. Ele se encantou pelo trabalho duro para levar comida para ela e sua sogra. Boaz fica encantado cada vez mais e os dois se casam. Ruth tem um filho com o nome de Obed. No livro da genealogia, Obed é o pai de Jessé. E Jessé é o pai de quem? Alguém sabe? De Davi. Olhe aonde Ruth chegou. Ruth é a avó de Davi. Olha a história brilhante que Ruth criou no mover de Deus. Olha a honra que Ruth chegou. Deu luz a um filho que passou de geração. E Orfa, onde ficou? Não escutamos mais. Então a minha escolha e a sua escolha tem toda a diferença. As nossas atitudes têm toda a diferença. Se tomarmos uma atitude sem a direção do Senhor, plantamos consequências e colhemos consequências. Mas se tomarmos a atitude correta na direção, irmãos, seja ao sair de casa, entregue o seu caminhar ao Senhor, porque não sabemos o que passamos daquela porta. Não sabemos as entrelaçadas que o inimigo tem plantado. Não importa quem fale: ah, o seu coração é bom, você é besta. Não ligue,
Porque o Senhor agrada de corações. Ele não se agrada de sua aparência, Ele agrada o seu coração. Porque Ruth era uma moabita. Ela vivia num lugar que não pertencia a Deus. Porque ali não havia Deus. Havia outros deuses. E por quê? Por que Deus escolheu ela? Porque Deus sabia do coração dela. Deus sabia do coração aquebrantado que ela tinha. Deus sabia do coração misericordioso que ela tinha. Passar dificuldade, irmãos, todo mundo passa. Eu quero saber é vencer ela. Porque temos vitória se confiarmos no Deus do impossível. Conseguimos atingir a vitória. Mesmo que fique os seus pedacinhos lá fora, lá para trás, mas o Senhor, Ele vai cobrindo e curando todas as feridas. E ao ler, e na noite que eu tive que o Senhor me deu essa direção, veio o primeiro nome Noemi, e eu, meu Deus, tem esse nome na Bíblia mesmo? Nem me lembro. E quando eu dormi, o Senhor me deu o nome Ruth. E eu já tinha ouvido falar, já tinha visto algumas pregações, mas nunca me aprofundei na história de Ruth. E eu fiquei, mas Senhor, por quê? Por que essa história? Por quê? E eu entendi, irmãos, que não adiantava eu chegar aqui e falar, Deus é bom o tempo todo e amém, vamos embora. Quando a gente é destinado a uma missão, a pregar a palavra, é uma responsabilidade muito grande. E o Senhor sabe do que cada uma vive. E eu vi a minha história aqui no livro de Ruth. A minha sogra ficou viúva. A minha filha estava doente. Eu só vinha fazer um período, eu só vinha peregrinar aqui para conseguir uma cirurgia para ela. E passei um ano aqui. E eu poderia, muitas vezes, eu dizia assim, tem algumas consultas, eu vou para a cidade dos meus pais. Eu vou para a casa dos meus pais. E meu marido ficava em São Paulo. E ficava para lá e para cá. E eu disse, eu vou para a minha terra natal, né? Porque é uma vez por mês que tinha consulta. Então eu vou para a minha terra. E eu não entendia porque eu não conseguia ir. A minha sogra estava viúva. Ela morava numa casa, num sítio isolado. Era sozinha. E se eu fosse, eu ia deixar ela só. Por mais, irmãos, que seja a convivência difícil, porque todos nós sabemos que conviver com o ser humano não é fácil. Não é fácil. O meu coração teve misericórdia daquela senhora. O meu coração não permitia. E eu não poderia ir. E eu recebia ligações e dizia, mulher, tu é besta. Vem-se embora para cá. Vá uma vez por mês e tudo resolve. Ela paga alguém e fica com ela. E o meu coração não permitia isso. E eu não entendia. Eu dizia, mas Senhor, lá eu vou ficar bem. Lá eu tenho os meus pais. Eu não gosto de morar no sítio. Aqui é isolado, eu não vejo ninguém. A minha filha já está ficando boa, graças a Deus, glória a Deus. Deixa eu ir para a casa dos meus pais. Lá eu tenho atenção, são 3 irmãos. Tudo faz para mim. Minha irmã disse que eu sou folgada um pouquinho. Mas o Senhor não permitia. E eu não entendia. E cada dia o Senhor trabalha nos nossos corações. Aleluia, Jesus. Seja qual for a mágoa que você tiver de alguém que te feriu, que falou algo que venha te machucar, que foi monstruoso, não deixe essas palavras seguirem no seu coração, seguirem na sua vida. Porque o Senhor, Ele morreu por mim e por você. Ele morreu pelos nossos pecados. Então por que não perdoar aquele que te feriu? Por que não seguir em diante? Será porque o seu ego é maior do que o seu coração? Então aonde está a misericórdia do seu coração? Aonde está? Aonde está a mulher virtuosa? Aonde está a mulher generosa?
Aleluia, Jesus. Então não permita que feridas e dores transforme você, mulher virtuosa. Que transforme você, mulher misericordiosa. Que transforme você, mulher generosa. Porque todas nós temos um pouco de Ruth. E aqui, eu creio que o Senhor tem me abençoado. E até aqui o Senhor me sustentou, porque eu não estou conseguindo nem ficar em pé, irmãos. De tão nervoso. Mas o Senhor está no controle de tudo. E foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu agradeço ricamente a oportunidade, porque eu ainda pensei que o pastor ia dizer assim: tá bom, irmãs, eu ajeito outra pessoa. Mas o não de Deus é o nosso sim, né? É o melhor. O não de Deus é perfeito. E eu dizia: Senhor, se eu gaguejar. E o Senhor dizia: não tem nada não, toma água. Obrigada. E eu agradeço a oportunidade. E espero que na próxima eu venha trazer o melhor e o melhor e o melhor. E não esteja mais nervosa. Amém. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Obrigada, Senhor, porque até aqui tem nos sustentado e nos guardado. Amém.